Você sabia que você existe em 3 planos? E quando eu falo planos, são planos de existência. E aí vai mais uma pergunta que ainda não te perguntaram. Quantos desses 3 planos você utiliza para poder mudar a sua realidade e realizar os seus desejos? Pois é, para mim, usar os 3 planos é como se fosse um atalho, um hack. Mas usar só um, caminho do fracasso, uma sentença de morte. E provavelmente é o que você está fazendo e vai continuar a fazer se não assistir esse vídeo até o final. 98% das pessoas utilizam apenas um plano e é por isso que elas não realizam seus desejos. Pois é, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como utilizar os 3. Vamos lá. O primeiro plano, o plano espiritual, chamado também por muitos de plano astral. Isso mesmo. Esse plano é o plano que nos conecta um ao outro e ao grande Criador. É como se fôssemos aparelhos conectados na mesma rede de Wi-Fi. Cada indivíduo que você vê é simples. É a sua essência, é você em outro corpo. Nós somos iguais. Mesma alma, espírito, a mesma energia. Um exemplo clássico que eu gosto de utilizar são os exemplos da garrafa de água. Você tem uma garrafa de água vermelha, uma garrafa de água azul, uma garrafa de água preta e o conteúdo é água. Então, as formas físicas, grande, pequena, as cores, não altera a essência. Permanece água. Então, é essa conexão. É essa conexão além da realidade, além do que nós imaginamos, além do que nós enxergamos. Então, o plano espiritual é onde o verdadeiro você existe, onde existe aquela energia poderosa que muitos chamam de espírito, alma, seja lá como você quer chamar. E essa energia ela é tão poderosa, mas tão poderosa que ela está encapsulada no nosso corpo. E ela é tão forte que o corpo ele precisa descansar. Só que a energia, ela continua forte. E aí sai do corpo, você tem sonhos, projeções astrais. E tudo isso acontece no plano espiritual. Então podemos dizer que no plano espiritual é o plano do princípio, é o plano da origem, da nossa origem, onde o nosso verdadeiro eu existe. Origem, o eu verdadeiro. Eu verdadeiro. E a energia poderosa que nos anima, energia que anima esse nosso corpo. É isso. Agora nós vamos para o segundo plano, que é o plano mental. Plano mental. É o plano da consciência. O plano mental nós podemos pensar como se fosse uma camada de nuvens. E cada nuvem você pode pensar como se fosse pensamentos. Pensamentos em potenciais. Em potenciais de quê? Em potenciais para serem materializados ou não, certo? Nada no tempo mental é regido pelo tempo. Não tem tempo no plano mental, na nossa consciência, na nossa mente. Hoje, nós estamos no iPhone 16, mas na nossa mente, se a gente quiser, a gente salta para o iPhone 20. É como se fosse uma máquina do tempo. Né? O plano mental é o reino da causa. O que é a causa? O reino da causa. Da origem. Da origem de quê? Da nossa realidade. O plano mental é o reino da causa. É o reino
onde surge a realidade, é o útero da realidade. É nesse plano que começa tudo. Antes de você tocar nas coisas e tudo mais, antes de sentir sucesso, poder, fracasso, ter bens, tudo antes começa no plano mental. Nada existe sem começar aqui. Tudo isso que você vê começa primeiro no plano mental. Aqui é o lugar onde as sementes elas são plantadas. As sementes da realidade física são plantadas aqui. Então assim, lembre-se, tudo que você vê, toca, ouve, é nada mais nada menos que pensamentos congelados. É apenas isso. Esse mundo que a gente vive, todo esse mundo é um mundo de imaginação. Basicamente, os pensamentos eles pulam para fora da nossa mente, como se fosse água que vira gelo. Esse é o plano mental, o plano da causa, a origem da realidade física, onde as sementes são plantadas. Onde os pensamentos, eles viram realidade. Os pensamentos, eles são congelados. Os pensamentos são congelados. Tudo que você vê, toca, antes foram pensamento. Pensamentos congelados. E agora vamos para o terceiro e último plano, que é o nosso plano físico. O plano físico é aqui que o bicho pega. Aqui tem vários nomes. O nosso plano físico atualmente é chamado de Terra, de realidade física, várias coisas, como você quiser chamar também. O plano físico, que a gente chama de realidade, tudo que a gente vê, toca, por exemplo, esse grampeador aqui, esse grampeador aqui, ele antes foi um pensamento e agora que ele está no plano físico. Então, estou tocando nele, ele faz parte da nossa realidade física. Então, esse é o mundo que a gente anima. Nós estamos aqui, vivendo. Muitos dizem, Albert Einstein e grandes filósofos, há muito tempo atrás, sempre falam que o plano físico, essa realidade física, ela é falsa, é uma ilusão. É uma realidade ilusória. Então, assim, não significa que é falso, mas tem essas teorias também. Eles afirmam que 0,0035% é o que a gente consegue enxergar com os olhos. Então isso é muito pouco. Pense, o plano físico é a nossa realidade física. Realidade física. Tudo que a gente toca, ouve, vê, são coisas tangíveis. E apenas 0,0035% a gente consegue ver com os olhos. Então, tem muita coisa que a gente não consegue ver, não é isso? O plano físico é isso, é o plano do efeito, do resultado. Então, se o plano mental é o plano da causa, da origem, o plano físico é o plano do efeito, do resultado. Resultado. Então, sabemos que existe 3 planos: espiritual, mental e físico. Sabemos as definições dos 3, agora vamos para o próximo passo, que é saber como utilizar os três planos na nossa vida. Bom, vamos lá. E o que fazer com tudo isso, né? Como utilizar os 3 planos? É isso. 98% das pessoas utilizam apenas um plano, né? E agora vamos ver se você está incluso nesse percentual. Então tem aqueles que rezam e pedem para Deus para poder ganhar as coisas, manifestar e não fazem nada. Essas pessoas utilizam apenas o plano espiritual. Tem aqueles que simplesmente pegaram a lei da atração e falaram: olha, a partir do momento, tudo que eu pensar vai virar realidade. E é assim, a vida deles é somente isso. E aí não fazem nada, utilizam o plano mental.
E tem aquelas pessoas que trabalham até ficarem exaustas no plano físico. E ela utiliza apenas aquele plano. Não utilizam os três. Infelizmente, para essas pessoas, a realidade não vai mudar. Mas o segredo para mudar isso é utilizando os três planos: espiritual, mental e físico. Então, o primeiro passo é você potencializar o plano espiritual. Então, você vai potencializar o plano espiritual através do reconhecimento interno. Você vai entender que existe uma energia, o Deus que habita em você, e que existe uma energia maior que você, que te deu a consciência, que te deu o corpo. Se você entender que existe essa energia, que te deu tudo isso, sem sombra de dúvidas, você entrará numa vibração muito diferente. Você vai entender o princípio. Você vai fazer com que a realidade venha até você. Então, quando você reconhecer isso, esse reconhecimento interno, as coisas já começam a mudar. Você vai reconhecer que existe o plano espiritual, que você simplesmente não foi do nada, que uma energia maior colocou você dentro do corpo. Então existe o Deus, é chamado de várias formas, energia, Deus, Alá. Então, a energia maior que você, que te deu a consciência, você com certeza vai entender o quão pequeno e grande somos ao mesmo tempo. Somos um Deus encapsulado no ego, porque o corpo físico é puro ego, nada mais, matéria, ego. E por dentro, essa energia. Então, internalize isso. E aí, depois desse reconhecimento interno, depois de você entender que o princípio é espiritual, você parte para o plano mental. O plano mental, ele foi concedido pelo plano espiritual. A energia que está habitando o nosso corpo foi dada pelo plano espiritual, aquilo que você não consegue enxergar. Então, o plano espiritual te deu o plano mental para poder você fazer acontecer. Porém, no plano mental nós sabemos que aqui é o reino da causa, é o reino da origem, é onde tudo começa para manifestar, para materializar no plano físico. Então aqui é muito simples. Se os pensamentos eles vão se materializar, o que nós temos que fazer? Pensar antes, refletir em tudo que nós vamos fazer. Fazer exercícios de visualização, imaginar. Exercício de visualização é nada mais, nada menos que, por exemplo, se você quer um carro, eu quero um carro. Lembrando que não vai ficar sempre pensando nisso 24 horas, porque aí se você faz isso, essa coisa nunca chega. Depois eu explico em outro vídeo como que funciona. Você quer uma coisa e quanto mais você quer, mais ela vai embora de você. Ela não vem, você não atrai. Então você vai fazer exercício de visualização, por exemplo. Exercício de imaginar, refletir, falar, olha, eu quero um carro e esse carro custa tanto. Eu posso pagar? Posso. Mas e o IPVA? Quanto que é? A manutenção? Será que se quebrar eu vou conseguir comprar alguma peça? É basicamente isso. E aí você vai analisando a situação para poder definir melhor, para poder materializar melhor. Não só simplesmente partir para o outro plano e eu já quero um carro, eu já compro, sem antes pensar nas consequências, sem antes criar na sua mente aquele ambiente, falar, não, realmente é esse carro que eu quero. Então, navegue na realidade física, mas sempre no pensamento. Não sei se vocês conseguiram entender, para depois de fato você concretizar na realidade física. E nunca se esqueça que tudo que você vê é um pensamento congelado. Tudo que você vê, certo? Então aqui você faz exercício de visualização e imagina, reflete, conversa com seu eu interior. Seu eu interior, quando você faz isso, com certeza as coisas vão se clareando e não sair agindo por impulso, certo? É isso.
Se sua mente ela não estiver estabilizada e ela não estiver unida com o plano espiritual, se você não tiver consciência do que você é como espírito, energia, e do que você quer ser, os pensamentos, o que eu quero para mim, o que eu quero ser, se isso não estiver alinhado, é impossível você concretizar alguma coisa no plano físico. É quase impossível, vai dar errado. Ah, não, mas eu conheço fulano, por exemplo, eu conheço fulano que no plano físico trabalha aqui na realidade, tem muito dinheiro e etc. Mas esse fulano com certeza tem alguma coisa dessa aqui bagunçada. A parte espiritual bagunçada, geralmente é assim. A parte mental também, pode ser que tenha algum peso na consciência, pode ser que faz as coisas por impulso, entende? Então não vai ter um alinhamento, pode ter certeza. Ah não, fulano não sabe de tudo isso e tem dinheiro, está com sucesso. Mas nós não estamos nas mentes das pessoas. A maioria está com a espiritualidade bagunçada e a consciência com algum problema, porque lá é um mundo de ilusão, o plano físico. Mas é isso. Agora nós vamos para o plano físico, nós já estamos nele. O plano físico todo mundo conhece, né? O plano físico é o plano que a gente vive, é a realidade que nós enxergamos com os olhos. Então, nesse plano físico, para poder você materializar, como eu disse, você precisa ter um plano espiritual e um mental alinhado. Isso é muito, muito, muito importante. Então, para você tomar as ações necessárias no plano físico, é necessário o plano espiritual mais o plano mental. Esses dois aqui é igual o plano físico. Então, plano espiritual mais o plano mental é igual ao plano físico. Sem sombra de dúvida, isso é uma verdade que se você pensar, repensar, você vai ver que não tem como você concretizar alguma coisa no plano físico sem antes estabelecer essa conexão entre o espiritual e o mental. Entende? Consegue me entender de verdade? Então, se você está buscando melhorias, você está buscando melhorar a sua vida, com certeza você deve usar todos os recursos, e esses recursos estão aqui, espiritual, mental e físico. E tem uma coisa muito importante também que a gente faz, às vezes inconscientemente, que é utilizar a intuição. Intuição. A palavra intuição vem do latim in. In significa dentro. E tuição vem de tuitus. Tuitus significa olhar. Olhar para dentro. Então, quando você sente alguma coisa na sua alma, e aí você vai, joga para a consciência, fala, nossa, senti isso aqui, aí a consciência começa a refletir isso, você tem que ir lá e fazer, porque você está alinhando os três. Então, o espiritual te dá aquele insight, fala, nossa, senti alguma coisa aqui, eu acho que eu tenho que fazer isso. O mental reflete, fala, faço ou não faço, faço ou não faço. E agora você tem que fazer no físico. Você vai lá e faz. Você está estabelecendo a conexão entre os três planos no momento que você faz. E provavelmente se você chegou nesse vídeo aqui, você tem alguma coisa para fazer agora. Vai lá e faça, que com certeza vai ser alguma coisa maravilhosa. Tudo bem? Então, o que eu tinha para falar aqui é isso, né? São essas questões. E eu gosto muito de exemplo e eu vou dar outro exemplo para vocês aqui sobre o quão é verdade isso, né? Academia. Eu tô indo para academia daqui a pouco. Tô gravando agora à noite, são 9h25 e eu costumo treinar à noite. Todo mundo, a maioria das pessoas já foi para academia e fracassou. Eu sou uma delas. Então o que a gente faz primeiro? Depois que nós já sabemos aqui dos três planos, o que nós fazemos primeiro com a academia? A gente vai para o plano físico. Chega lá, ó você bonitão aqui, ó. Chega lá, ó você, ó. Compra logo uns potão de suplemento, creatina, whey, ó. Whey, eita whey feio. Whey. Aí já compra as roupinhas de academia, dry fit. Ó, dry fit. Aí você vai, matricula na academia, paga o anual, que é mais barato, que é assim que a academia faz, né?
O anual é mais barato. Tome dinheiro na mão do dono. Isso é na semana. Na segunda, o Dia Internacional de começar academia e dieta, você vai. Tá lá você, ó, empolgadíssimo, empolgadíssimo. Dá umas 2, 3 semanas, choveu na sua cidade, caiu a chuva, o que você faz a primeira coisa? Não vou para a academia. E você não vai para a academia. Aí tudo bem, você volta no outro dia e tudo mais, alegre, daqui a pouco, opa, cervejinha sexta-feira. Não vou para a academia. E por fim você desiste da academia. A partir do momento que você fez isso aqui, só trabalhou com um plano no plano físico, você fracassou. Você não está numa vibração, numa energia de quem treina, de quem quer aquilo para a vida. Você ignorou o plano mental e o plano espiritual. Ah, mas como que eu ignorei o plano mental e o espiritual? Me explica. Lógico, é para isso que eu estou aqui. Você não refletiu aqui no plano mental se era isso que você queria, qual era o motivo que você ia começar a academia, quais são os benefícios, será que eu vou conseguir? É isso que eu gosto mesmo? Será que não tem outro esporte? Tem que fazer dieta, então acho que eu vou começar com a dieta primeiro. Então você não se imaginou, você falou, olha, é isso que eu quero, não, é isso que eu quero mesmo. E aí passou uma semana, 2, você pensando, ó, legal, ó, academia, gostei. Vi um vídeo lá dos bodybuilders. E aí você não trabalhou o plano mental, já foi pro físico, fracasso. Ah, mas e o plano espiritual, onde entra? Entra também. Tudo que você vai fazer no plano físico tem que ter uma ligação entre o espiritual e o mental. Ah, como que tem aí nesse exemplo da academia? É simples. Nós somos energia, a energia é muito forte. E o corpo está aqui para segurar essa energia. A energia anima o corpo. Nós somos marionetes dessa energia. Então o corpo ele precisa estar saudável, forte e a academia contribui para isso, desde que seja feito da forma correta, vai contribuir. Então, em tese, positivo, o plano espiritual agradece que você mantenha forte o vaso, o corpo. Mas você não quis saber de nada não, você só foi para o plano físico e é isso. Como eu falei, às vezes, muitas vezes, parece que deu certo isso aqui, ó. O cara foi lá, você, ela, ele, comprou suplemento, tá malhando, já tem 1 ano, 2 anos. Só que o mental da pessoa às vezes tá bagunçado, porque faz dieta rigorosa sem nem antes entender qual que é o objetivo disso, entende? Acaba utilizando atalhos aí que prejudica a saúde, etc e tal. Então é isso. Eu acho que ficou bem claro aqui a utilização dos 3 planos para poder você materializar. Ah, eu quero ler um livro. Primeiro reflete. Esse livro é de que eu gosto desse livro. Beleza, maravilha, vou comprar. Não chega e compra não, porque senão fica na estante e você não lê. Para tudo. Então, vamos ficando mais uma vez por aqui. São 2 finais. E para mim o grande problema de muito conteúdo que tem por aí que as pessoas elas falam e a maioria das coisas não são utilizáveis para quem ouve, entende? Porque são realidades diferentes. Mas eu acredito que isso aqui, sem sombra de dúvida, pode ser utilizado na vida de qualquer um. É isso. Fique com Deus. E logicamente até a próxima.